Louvado seja Deus, como é bom poder estar na presença do Eterno. Como é bom poder falar dEle. Como é bom poder sentir a responsabilidade do temor ao Senhor, quando nós trazemos o alimento que vem do céu. É um privilégio poder falar do Pai. Eu creio nisso em nome de Jesus. E eu agradeço a Deus por esta oportunidade, como sempre, agradeço ao nosso apóstolo, à nossa pastora, em nome de Jesus, pelo cuidado que Ele tem para com cada um de nós. E eu agradeço ao Espírito Santo de Deus, que está sempre pronto a trazer o maná do céu para com as nossas vidas. Em 2 Timóteo 3, 16, 17, versão ARA, versa assim: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. E este versículo, ele reside em que nós precisamos reconhecer a Bíblia, a palavra, a nossa bússola, como autoridade final em todas as decisões que nós venhamos a tomar. Se eu tenho ali algum passo a dar, se eu tenho algum caminho a trilhar, primeiramente, eu busco o reino dos céus. Primeiramente, eu busco a palavra do Senhor. Primeiramente, nele eu exercito a minha fé, tendo a convicção e a certeza que a verdade que está na palavra, ela nos capacita, que a palavra, ela é a verdade, ela é o caminho, portanto, ela é a vida, é a verdade que nos molda a identidade de Cristo, é a palavra que nos molda a identidade e o caráter do papai, e nos capacita a viver de uma forma que não agrade ao nosso coração, mas que agrade a Ele, mesmo nos momentos de dificuldades. Eu preciso me apegar a Deus de uma maneira extraordinária. Da forma que o filho busca o pai, é assim que eu busco o Espírito Santo de Deus, com a mesma dedicação que Ele teve para com cada um de nós. E fazendo isso, meus irmãos, tenha certeza que nós passamos a andar cheios do Espírito Santo. Mas se nós achamos que viver cheios do Espírito Santo é incrível, tenha certeza que ser movido por Ele diariamente é extraordinário. Curvamos as nossas cabeças. Pai, neste momento, Senhor, nós entramos em Tua presença. E eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor use-me, Senhor, conforme a Tua vontade, Pai. Em o nome de Jesus Cristo, eu já sei que o Senhor já está operando milagres na Tua casa, Senhor. Mas eu peço a Ti, Papai amado, Deus querido, que a minha boca seja a Tua boca, os meus olhos, os Teus olhos, os meus ouvidos alertas a Ti, Papai. E ao momento, Senhor, que o meu eu queira tomar a frente da Tua palavra, que esta pregação cesse, Papai. Nós estamos aqui, Deus, tão somente atentos à Tua voz. Amém? Louvado seja o Senhor Jesus. Grandioso é o Pai. E a aplicação de hoje, quando o apóstolo fez o convite, e eu tenho que agradecer, e sempre agradeço a oportunidade, eu fui buscando as palavras que foram, nos entregues neste altar, ela vem nos alimentando, vem nos moldando, e aí você fala assim: Senhor, qual é a palavra que eu trago para a igreja hoje? E a aplicação da palavra de hoje, ela nos orienta a não buscar o Espírito Santo de Deus, a não buscar a palavra do Senhor apenas como uma obrigação, a não buscar a Deus apenas como um compromisso, tipo um hobby. Hoje eu não tenho nada para fazer, eu vou para a igreja. Não,
A palavra de hoje, ela nos orienta a ter uma busca constante pela chama que arde em nosso coração, chamado Espírito Santo de Deus. Essa busca, ela tem que ser uma busca intencional, a presença de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. E não há como não trazer o tema que o nosso coração é um coração ardente, e o poder está na palavra. E a palavra, quando ela é colocada na mesa, meus irmãos, quando ela é compartilhada com Jesus Cristo, meu amado, meu querido, tenha a certeza que nada vai ser como era antes, porque tudo é transformado quando Jesus se faz presente. Mas para que não fique somente em minhas palavras, vamos fazer a leitura em Lucas 24, do 13 ao 35, amém? Na versão A Mensagem, em nome de Jesus. E naquele mesmo dia, 2 discípulos caminhavam em direção à cidade de Emaús, a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Eles conversavam a respeito de todas as coisas que aconteceram. Aleluia! Eles conversaram sobre todas as coisas que aconteceram. E o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Aleluia. E ele perguntou: o que vocês estavam discutindo tão compenetrados? E eles pararam cheios de tristeza, como se tivessem perdido o melhor amigo. Um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa de Jerusalém que não sabe o que aconteceu nos últimos dias. E ele perguntou: e o que foi? E eles disseram: as coisas que aconteceram a Jesus, o Nazareno. Ele era um homem de Deus, um profeta, que falava e fazia como ninguém, era abençoado por Deus e amado pelo povo. Mas nossos líderes e principais sacerdotes o traíram, sentenciaram a morte e o crucificaram. Tínhamos esperança que ele fosse o libertador de Israel. Mas hoje é o 3º dia desde que tudo aconteceu, e algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram confusos. Hoje, de manhã bem cedo, elas estiveram no túmulo, não encontraram o corpo e voltaram com a história de terem visto anjos e que esses afirmaram que ele estava vivo. Alguns dos nossos amigos foram ao túmulo para verificar e o encontraram vazio, como as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Vocês não entendem a pergunta? Suspirou Jesus. Como demoram para crer? Porque não acreditam em tudo que os profetas disseram. Não percebem que tudo isso tinha de acontecer? Que o Messias tinha de sofrer antes de entrar na glória? Então ele começou do princípio com os livros de Moisés e percorreu todos os profetas, explicando tudo o que as escrituras diziam a respeito dele. Quando chegaram à entrada da cidade, do destino deles, Jesus fez como se fosse seguir adiante, mas eles insistiram: fique e jante conosco, já é quase noite, o dia já se foi. Então ele foi com os 2, e isto foi o que aconteceu. Ele se assentou à mesa com os 2, tomando o pão, ele o abençoou, partiu e deu a eles. Neste momento seus olhos se abriram e eles reconheceram. Então ele desapareceu. Impressionados comentavam: não sentíamos um fogo enquanto ele conversava conosco no caminho, enquanto explicava as escrituras? E de fato verdade, meus irmãos, existem momentos em que nós achamos que Deus foi embora. Existem momentos em nossas vidas que esta dor e solidão, ela nos cega de tal forma que acaba nos paralisando.
Nós entramos num choque point, num funilamento psicológico, nós perdemos a esperança e começamos a afundar, a mergulhar em sentimentos que nos fazem pensar quem nós somos, aonde estamos e para onde precisamos ir. E foi exatamente o que aconteceu. E é muito interessante porque aconteceu com os discípulos no caminho de Emaús. Eles caminhavam com Jesus, estavam do lado dele, e mesmo assim não conseguiam reconhecer. Mas houve um momento em que tudo mudou. E este momento não foi no caminho, este momento não foi durante a conversa, durante o diálogo, este momento também não foi dentro da casa tão somente. Meu irmão, eu quero te dizer algo nesta noite. Existem coisas que só acontecem quando você, em ousadia, convida o Espírito Santo de Deus para entrar em sua casa e tem intimidade com Ele para colocá-lo em sua mesa. E é desta forma. As situações só vão ser transformadas quando eu tiver literalmente intimidade com o Espírito Santo de Deus e convidá-lo para que ele possa fazer parte da minha rotina. Independente da situação que eu esteja enfrentando, Senhor, seja bem-vindo à minha casa. Senhor, seja bem-vindo à minha mesa. Senhor, seja bem-vindo à vida que o Senhor me deu. E é ter um prazer, um privilégio, ter o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. O Apocalipse 3:20 versa venceu a mensagem. Olhe para mim, estou batendo a porta. Se você ouvir o meu chamado e abrir a porta, vou entrar e jantar com você. Meu irmão, o Espírito Santo de Deus, ele está sempre ativo buscando um relacionamento conosco. O Espírito Santo de Deus nesta noite diz: ei, eu estou aqui disponível para ouvir a sua voz. Eu estou disponível para me sentar à sua mesa. Eu estou com os meus ouvidos ativos para ouvir aquilo que você precisa me dizer. Ei, não poupe a palavra que você tem guardado dentro de si para falar com o Espírito Santo de Deus. Ah, pastor, mas ele já sabe. Mas o pai adora se relacionar com o filho. O pai, ele se alegra quando o filho busca ele. É tão bom quando você ouve assim: papai, eu preciso tanto de você. Sabe, é uma coisa que arde no coração do pai. É uma coisa que fortalece o relacionamento. É algo que faz a diferença. E aí a Sara, tem que ser a Sara. Eu estou na sala pastoral, orando e buscando ao Senhor, e a Sara sobe e diz assim: pai, você vai falar sobre o que hoje? Eu falei: filha, eu vou falar sobre a responsabilidade de estar na mesa. E ela deu a volta na mesa e disse assim: é isso mesmo, papai, fala que na mesa não pode usar o celular. Sabe, meu irmão, nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Nós precisamos aprender a discernir a voz do Espírito Santo. Quando a minha filha diz que: papai, diga que não pode usar o celular na mesa, ela quer dizer que no momento da comunhão da mesa, as pessoas precisam falar umas com as outras. As boas notícias não estão no mundo, as boas notícias estão nos acontecimentos que acontecem dentro da nossa casa e com as nossas famílias. A necessidade de cada um de nós não aparece na Globo, aparece diante da mesa, no partilhar o pão. É ali onde nós ouvimos quais são as dores,
quais são as conquistas, os testemunhos dos nossos familiares. Eu e a minha casa serviremos a Deus. Significa que ali as boas novas são constantes. Então a esposa tem boas notícias, o marido tem boas notícias, os filhos têm boas notícias, e naquele momento nós vamos exaltar e engrandecer o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele verdadeiramente tem feito maravilhas em nossa casa, e nós podemos contemplar quando nós olhamos a mesa e percebemos que a mesa está cheia, a mesa está farta, que Deus tem cumprido o propósito dele em nossas vidas, e a base familiar, que é a estrutura e o princípio dos céus, se permanece constante e firme para a honra e glória do Senhor Jesus. E quando nós reconhecemos a voz de Deus, quando nós discernirmos a voz do Pai, aquilo que era morbidão termina, porque o coração começa a ter um fervor sobrenatural. Quando nós ouvimos a voz do Eterno e reconhecemos a voz do Pai, aquela autossuficiência que existia em cada um de nós se transforma em dependência do Espírito Santo de Deus. Porque quando nós ouvimos a voz de Deus, significa que nós movemos um clamor diante dele e dissemos: Pai, e ele diz: Filho, eu estou aqui. E aí então eu me faço dependente, eu me lanço nos braços dele, tendo a certeza que eu não vou cair, porque a mão dele está aberta, o braço forte e estendido, e eu sei que nele eu posso confiar em toda e em qualquer circunstância. Luciano, por que você está dizendo isso? Porque Jesus, ele nos ensina e respeita o nosso livre-arbítrio, mas nesta noite ele está dizendo: ei, eu quero ser convidado, meu filho, para entrar em sua rotina, para entrar em sua casa, para sentar em sua mesa e para ouvir aquilo que você tem para dizer comigo. Eu confesso a Deus que, do momento que eu cheguei, eu ouvindo lá o teste da live, vendo a banda entoando louvores a Deus, o Espírito Santo de Deus, ele já se movia neste lugar, eu já sentia a presença do Espírito Santo de Deus, e eu falo: Jesus, como tu és bom, porque a igreja ainda não recebeu os irmãos. Ele dizia: mas a minha presença já transborda nesse lugar, porque eu vou receber os meus filhos na minha casa, eu vou estar com os meus ouvidos ativos, ouvindo a cada um deles. Então, meu irmão, creia que o extraordinário já está acontecendo em sua vida. Louvado seja Deus. Mas não diferente, como aconteceu no caminho de Emaús ainda hoje. Muitos de nós se sentem confusos. Os olhos deles estavam como impedidos de reconhecê-lo. Está em Lucas 16, 17. E aí, quando eu falo em discípulo, é muito interessante, porque discípulo é um aprendiz. Eram pessoas que seguiam a Jesus, ouviam os seus ensinamentos e buscavam viver como ele vivia. Mas vejam que os discípulos estavam com ele, ouviram ele, e mesmo assim a frustração entrou sobre a vida deles. Eles ficaram decepcionados, ficaram sem direção, presos àquilo que perderam. Eles ficaram incrédulos. Eles conversavam sobre a dor, sobre os acontecimentos, não percebiam que o eterno Criador do céu e da terra, Jesus Cristo, estava ao seu lado, perto, ombro a ombro. Ei, Jesus estava ao lado, caminhando com eles. Naquele momento ele se fazia presente. E ainda hoje, meus irmãos, existem discípulos que pararam de louvar a Deus e passaram apenas a cantar porque estão decepcionados com o Pai, que continuam andando, mas sem ter uma perspectiva para onde devem ir, que não estão mais orando porque ficaram frustrados que aquilo que ele pediu não aconteceu no tempo do coração deles. Ouvem as boas novas, mas não acreditam naquilo que estão ouvindo. Aleluia.
Sabe, meus irmãos, muito tempo pode ser que nós venhamos a andar num caminho errado. Pode ser, meu irmão, que este caminho traga a cada um de nós dor. E a dor faz com que nós venhamos a perder o foco em Cristo Jesus. A palavra diz em Números 23, 19, parte A, versão A Mensagem, e eu aprendi agora a conversar com a mídia, falar devagar para que aconteça, em nome de Jesus, amém? Os meus líderes estão ali dando risada e aprovando a minha, louvado seja Deus. Deus não é homem para que minta, e não é filho do homem para que mude de opinião. Meu irmão, se os teus ouvidos estão tampados e os seus olhos fechados, o problema não é que Deus foi embora. Nesse momento eu quero te dizer que Deus não te abandonou. Neste momento a questão é que você tem potencializado demais os problemas, dando tamanha importância para eles, que você não tem enxergado que Cristo está do seu lado. Nós temos o Criador do céu e da terra dentro de cada um de nós. E se Ele está comigo, se Ele habita em mim, quem é que vai se opor? Quem vai ficar contra? Ele é o Espírito Santo de Deus que nos fortalece, que nos conduz a pastos verdejantes, que nos dá a água tranquila. Ele é fonte de água viva. Os problemas, irmãos, fecham os teus olhos e tampam os seus ouvidos, mas o Espírito Santo de Deus faz com que a escama dos teus olhos caiam, com que os seus ouvidos abram, e que você viva o extraordinário dele para com a sua vida. E a sua vida engloba a sua casa, engloba o seu empreendimento, o seu trabalho, a sua vida engloba o seu relacionamento, engloba o seu ministério. Em tudo, sobretudo, eu preciso buscar a presença do Espírito Santo de Deus sobre a minha vida, para que eu possa viver com boa, perfeita e agradável é a vontade dEle, para que eu possa viver verdadeiramente o novo tempo que Ele tem para com cada um de nós. Mas os olhos só se abrem, os ouvidos só se abrem quando nós buscamos a verdade da palavra na Bíblia. Deus está nos convidando e está dizendo que nós precisamos nos dedicar mais à leitura da sua palavra. Nós precisamos buscar mais os evangelhos. Nós precisamos enxergar Jesus na palavra dele. E quando eu enxergo Jesus na palavra dele, eu trago ele para a minha vida cotidiana, porque eu começo a simplesmente praticar aquilo que a palavra diz que eu sou. Eu sou abençoado. Eu sou mais do que vencedor, porque eu não vou me curvar aos problemas desse mundo. Não vou. Por que, Luciano? Porque eu creio que Deus existe, que Jesus existe. Eu ouço o Espírito Santo de Deus falando. Ah, Luciano, mas eu também gostaria de ouvir o Espírito Santo de Deus falando. Leia a Bíblia e faça oração. Faça oração e faça oração. A irmã já está cantando ainda. Se eu pudesse eu cantava, se eu soubesse cantar. Mas é uma verdade. Leia a Bíblia e faça oração. Faça oração. É fato. Irmão, quem não lê não ouve. Quem não ouve se sente desprezado. Mas quem busca a palavra sente a presença. Quem sente a presença se sente acolhido. Quem se sente acolhido tem o prazer de dizer que é filho. Aleluia. Louvado seja Deus. Como o Espírito Santo de Deus, ele é bom. Às vezes nós achamos que nada vai acontecer. Às vezes nós entramos sem nenhuma perspectiva, e Deus nos transborda de uma forma extraordinária. Eu acho interessante Josué 1:7 na versão A Mensagem. Peça assim:
não deixe em nenhum instante. Olha como é incrível isso. Não deixe, a decisão é sua. Não permita, a decisão é sua. Não impute ao tempo, ao momento ou à circunstância, a decisão é sua. Faça a gestão do tempo e dos pensamentos. Não permita, em nenhum instante, de pensar no que diz o livro da revelação. Continua, pondere e medite nele dia e noite, praticando tudo o que ele prescreve. Olha, pondere e medite. Então, quando você olha a palavra do Senhor, você olha para si. Você percebe que Jesus está falando contigo e percebe o passo que você está aí dando. Perfeito? E aí, a palavra diz o seguinte: olha, faça desta forma dia e noite, fielmente. Ou seja, não tente burlar aquilo que esteja escrito na palavra do Senhor. Não tente dar o teu passo imputando a Jesus a responsabilidade. Lembra, a decisão, ela é simplesmente sua. E aí, para que você cumpra fielmente tudo o que está escrito, e deste modo, você alcançará o seu objetivo e será bem sucedido. Aí não sou eu, porque veja, vou dizer de novo, seja corajoso e anime-se, o eterno seu Deus está com você a cada passo neste caminho. Meu irmão, eu sei que pode haver pedras, muralhas, eu sei que existem buracos na via, mas Jesus está dizendo que Ele está contigo neste caminho. Você não está só nessa circunstância onde você entende que existe qualquer tipo de dificuldade, neste momento de enfermidade. A palavra de Deus, ela nos ensina que nós não vamos, mesmo diante das circunstâncias, desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Nós vamos nos manter firmes rumo ao alvo, que é Cristo Jesus. E quando eu faço dessa forma, eu estou seguindo a vontade de Deus de maneira integral, conforme revelada nas suas escrituras. E aí ele fala que eu vou ser bem-sucedido. Ser bem-sucedido não está falando da questão material. Ser bem-sucedido está falando que você está andando de acordo com a vontade dele, e aquilo que está ligado na terra diante da vontade dele, ele vai te conceder. É simplesmente isso. Existem pessoas, meus irmãos, que têm muito, mas não têm o tesouro mais importante, que é Cristo Jesus na sua vida. Podem comprar tudo, o que precisarem, mas se sentem só. Reclamam muitas das vezes que as pessoas só o veem por aquilo que têm como valor. Mas quando nós falamos do Espírito Santo de Deus, essas pessoas começam a perceber que aquilo que há de mais valor está dentro de nós. O valor mais precioso é o Espírito Santo de Deus. Tenha certeza que nós não precisamos falar nada, mas o nosso modo de vida cristão e obediência já fala muito de Jesus através de nós. E nós precisamos incentivar essas pessoas para que também completamente elas possam ser bem-sucedidas. Colossenses 1, 26 e 27, versão a mensagem. Deus quis que todos, não apenas os judeus, conhecessem esse rico e glorioso segredo por dentro e por fora, independentemente de origem e de filiação religiosa. O ministério, em poucas palavras, é este: Cristo em vocês. E isso dá a vocês a esperança de participar da glória de Deus. Aí a minha esposa diz assim: às vezes você está falando e você fala no final, simples assim.
Esse simples assim parece que incomoda. Pastor, é simples assim, irmão. A pessoa fala assim, como assim? A palavra está dizendo, não sou eu, está escrito aqui na versão mensagem. Vocês a esperança de participar da glória de Deus, simples assim. Não tem segredo para participar da glória de Deus, meu irmão. Basta você tomar uma decisão. A glória esperançosa em Cristo Jesus, que está em nós, nos capacita em perseverar no meio das dificuldades, ao proclamar o Evangelho. E quando nós proclamamos o Evangelho, nós reconhecemos que a salvação é um dom gratuito de Deus, e que está disponível para quem? Está disponível para quem? Para todos que nele creem. Alguém crê? Glorifica a Deus em o nome de Jesus. A palavra de Deus, quando ela é meditada e praticada, ela é o caminho verdadeiro para a realização que você precisa, para o sucesso que você tanto busca. Ei, Deus, Ele tem o melhor para com a sua vida, para com a sua casa, para com a sua família, mas os propósitos dele são prioridades na sua vida. Os propósitos dele é para ele, é por ele. Eu acho incrível que Jesus, ele sempre está próximo. Para pensar, irmão. Jesus sempre está próximo. Ele nunca se afastou de cada um de nós. Ele sempre esteve próximo. Ah, Luciano, mas eu estou num caminho torto. Jesus está próximo. Ah, Luciano, mas eu estou andando. Jesus está próximo. Ah, Luciano, mas eu não. Jesus está próximo. Por que ele fica falando toda hora que Jesus está próximo? Porque é Bíblia. Está na Bíblia. Lucas 24:15 versa. No meio da conversa, Jesus apareceu e os acompanhou. Mesmo sem ser reconhecido por você, muitas das vezes, Jesus aparece e te acompanha. Mesmo que você não queira, Jesus aparece e te acompanha. Mesmo que você o evite, Jesus aparece e ele te acompanha. Mesmo sem ser reconhecido, ele permanece ao seu lado. Então, como não dizer aos irmãos que Deus te acompanha nos teus processos? Todo processo ele tem começo, meio e fim. Todo processo. Vem a acariação, vem a investigação, aparecem lá todas as testemunhas arroladas, mas o juiz, o Senhor dos Exércitos, ele é contigo. Ele acompanha o seu processo. Nos momentos da dificuldade, ele tem acompanhado o seu processo, a sua evolução, a sua ascensão. Mas Luciano, eu tropecei e caí. Ele continua te acompanhando e acompanhando a sua reestruturação espiritual. Ele está lhe fortificando, ele está lhe renovando, ele está lhe concedendo uma oportunidade de se reconciliar com ele. Aquele momento que você diz assim, eu não quero. E ele fala, tudo bem, eu estou contigo. Aquele momento que eu chuto a porta, ele fala, cuidado para não quebrar, mas fica tranquilo, eu estou contigo.
Eu acho de extrema importância nós valorizarmos a presença do Espírito Santo de Deus. Eu acho muito importante nós entendermos a vida que habita em cada um de nós. Eu acho muito importante nós não deixarmos o amor esfriar. Ao contrário, eu acho muito importante nós lermos a palavra e fazer com que os nossos corações voltem a ferver na presença do Espírito Santo de Deus. Ah, Luciano, estou procurando a minha sobrinha. Ah, Luciano, mas Jesus não fala comigo. O silêncio de Deus não significa ausência de Cristo. Ele está ali. Então, somente descansa o teu coração. Eu não sei se vocês são dessa forma, mas existem dias pesados que nós enfrentamos. Eu não sei se somente eu enfrento esses dias. Dificuldades, momentos em que nós fechamos a porta do nosso quarto, colocamos o travesseiro no rosto, porque nós somos fortes, então a gente chora em silêncio para que ninguém veja a nossa fraqueza, e ali nós desbravamos, gritamos, saímos do quarto com o rosto seco, olhando para os outros e dizendo, está tudo bem, e o coração em frangalhos. Isso não acontece só dentro de casa. Às vezes perseguições existem e nós ficamos tristes. Por que não? Nós somos seres humanos. Quantas as vezes eu ligo, mando mensagem para minha esposa e digo assim, amor, eu quero colo, eu quero casa, eu preciso de você. Sabe o que é legal? É chegar em casa e você encontrar o colo que você pediu. E naquele dia é o dia que você não quer ouvir ninguém falando nada, mas o que você precisa é somente a presença. E ela diz assim, amor, calma, eu vou estar orando por você. Cara, eu imagino aquilo passando pela rede de transmissão, de celular para celular, uma conexão que passa pela linha telefônica, e aí bate certinho na coronária ali, e o coração que estava tum, 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 ele faz assim, ó, tum. Você fala, uau, ela só falou que ia orar, mas a intenção dela, o Espírito Santo de Deus, ao mesmo tempo em que ela libera isso, você recebe isso. Então, meu irmão, se o seu coração está quebrado, se você está triste, decepcionado com alguém, peça colo. Pai, me dá colo. Eu só preciso descansar no teu colo. Eu não sei se vocês, eu não sei. Eu imagino, cara, imagina que ele esteja sentado aqui agora. Imagina que você visse o Eterno aqui agora e você tivesse a oportunidade de apenas deitar no colo dele. Sabe? De apenas sentir a mão dele tocando a sua cabeça, o amor dele transbordando em você, o seu espírito tendo que Deus continue te usando grandemente, Flavinho. Que essa paz que existe, e que a palavra fala que ela excede todo o entendimento, essa paz que guarda o nosso coração, a nossa mente, fortalece o nosso espírito, libera e doutrina
e coloca ali uma lapidação no nosso senso cognitivo, possa nos fazer perceber quão grande é o amor de Deus sobre as nossas vidas. Mas como assim, Luciano, se eu não ouço Ele falar em apenas um toque? Quando eu me permito ser tocado pelo Espírito Santo de Deus, essa segurança, essa serenidade, essa paz, elas nos proporcionam tudo aquilo que o Príncipe da Paz tem para nos oferecer. Percebe que nós estamos falando sobre relacionamento? Percebe que nós estamos falando em um diálogo de pai para filho? Percebe que existe a necessidade de nós deixarmos da porta para fora o mundo e vivermos da porta para dentro Cristo Jesus? Lembra da Sara? Desliguem os seus celulares, sentem-se à mesa, compartilhem a refeição, partam um pão, desliguem as suas televisões, citem um versículo da Bíblia, discutam propriamente dito, discutam à luz da palavra, sejam confrontados com aquilo que Deus tem falado para com os nossos corações, para que haja uma correção a nós, como dissemos anteriormente, e nós possamos executar as boas ações de acordo com a vontade de Deus. Talvez você não possa sentir Jesus, mas eu quero te dizer que Ele se faz presente na sua vida. Talvez você possa não ouvir Jesus, mas eu quero te dizer que Ele está caminhando ao seu lado. Então, o eterno Criador do céu e da terra, Ele está nos convidando esta noite a nós deixarmos de lado a ansiedade, a nós deixarmos de lado a incredulidade. Ele nos convida a confiar nele, a entregar a Ele as nossas preocupações. Nós precisamos orar mais. Orar significa falar com o Pai. Ele precisa nos ouvir. Ele já sabe, lembre, não há nada que se esconda aos olhos de Deus, mas Ele precisa ter um diálogo contigo. O diálogo com o Espírito Santo de Deus fortalece a mente, renova o nosso coração, para que nós possamos viver verdadeiramente aquilo que Ele tem para com as nossas vidas. Por que, Luciano? Tem oração, meu irmão, que só é respondida no silêncio de Deus. E quando Ele começa a responder no silêncio, o posterior Ele responde na presença. Significa que aquilo que o seu coração tem derramado para Ele vai acontecer. Mas em que momento, Luciano? No momento em que você estiver preparado espiritualmente, que o seu intelecto esteja preparado para administrar tudo aquilo que Ele tem para te entregar. Porque eu sinto no meu coração, Jeremias 33:3, versão Ara: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Meu irmão, nesta noite Deus continua dizendo que mesmo em um tempo de destruição, mesmo em um tempo caótico, mesmo em um tempo de aflição, Deus está no controle e tem um plano futuro para com a sua vida. A mesa ainda é lugar de revelação. A mesa ainda é um lugar de revelação.
estávamos à mesa, e era um café da manhã. Estávamos eu, a minha mãe sogra, a minha cunhada Rosângela, estava a Sônia entrando na cozinha e estava a minha esposa. Eu acho incrível quando eu começo a falar, minha esposa faz assim aqui da frente, eu falo Jesus, né? Mas vamos lá. Márcia. E ali nós falávamos sobre relacionamentos, ali nós falávamos sobre identidade cristã. E a minha mãe começou a externar. Só que a minha mãe, ela literalmente externa. Ela externa, ela tira o pino, solta e lança. Ela extravasa. E aí ela extravasando em Mateus 12:34, verso assim: e o coração, não o dicionário, que dá significado às palavras. Eu acho incrível essa versão. É o coração e não o dicionário que dá significado às palavras. E aí, quando ela começou a externar ali, o Espírito Santo de Deus começou a se fazer palpável naquele momento. E era um momento de tensão, meu irmão. Um dia eu convido a vocês a terem uma mesa com a minha mãe. Irmão, bênção, David já gritou ali, é glória, rapaz. E por que é tenso, pastor, uma conversa? Porque, cara, a minha sogra diz que tem o sangue de curisco. E curisco era um cangaceiro de Lampião. Irmão, pasme, esse cara nasceu em 1907 e morreu em 40. O cara era conhecido como aquele lá loiro. Era coisa... Eu vou falar para você. Ela diz que tem o sangue de curisco. E quando eu ouvi esse negócio, para de rir, que é verdade. E quando eu ouvi isso, o negócio começou a ferver dentro de mim. E aí veio ali, coloca aí, Midian, Romanos 10, na versão a mensagem do 11 ao 13. As escrituras garantem, ninguém que confia em Deus de todo o coração irá se arrepender disso. Isso não mudou. Não importa qual seja o antecedente religioso de alguém, o mesmo Deus é por todos nós, agindo do mesmo modo, com incrível generosidade, para com todos os que buscam a sua ajuda. Todo aquele que clamar, socorro Deus, alcançará ajuda. Mas como o povo pedirá ajuda se não sabe em quem confiar? E como saberão em quem confiar se nunca ouviram falar do único que é digno de toda a confiança? E como poderão ouvir se ninguém contar a vocês? E como alguém contará a vocês a não ser que alguém os envie? É por isso que as escrituras exclamam, uma visão de tirar o fôlego. Uma imensa multidão anunciando a todas as coisas maravilhosas de Deus. Mas nem todos estão preparados para ver, ouvir e agir. Isaías perguntou, o que todos nós em algum momento perguntamos? Deus, será que alguém se importa? Será que alguém está ouvindo, acreditando em uma única palavra de tudo isso? A questão é a seguinte, antes de crer você tem que ouvir, e a não ser que a palavra de Cristo seja pregada, não há nada para ouvir. Luciano, por que você está falando tudo isso? E aí a minha alma dizia assim, não fala nada, fica calado, é a sua sogra, é a sua mãe, é o sangue do curisco. E o Espírito Santo te disse, se você está aí foi porque eu te coloquei, e o sangue do Cordeiro está sobre você, então abra a tua boca e diga, quem não se liberta da prisão do passado, e não libera o perdão para o próximo, sofre no corpo as consequências do peso do grilhão em suas pernas. E aí quando você fala, fazem assim, não fala assim com ela. Eu falo, Deus enviou e eu tenho que falar.
Porque ali não tem mais o sangue de um cangaceiro, ali tem o sangue do Espírito Santo de Deus. Ela foi lavada e remida, e tudo aquilo que aprende, existe libertação no Espírito Santo. E se eu não abrir a boca, quem o fará? Aí o irmão diz assim: Luciano, por que você vai falar daquilo que você viveu na sua pregação? Porque da mesma forma que eu não renunciei o meu chamado naquele momento de mesa, Deus está dizendo para alguns aqui: não renuncie o seu chamado no seu trabalho, não renuncie o seu chamado na mesa da sua casa, não tenha pensamentos de que a pessoa não pode ouvir a verdade, porque se não for para falar a verdade, eu não vou falar de Deus. Desculpa, confrontou, é porque precisa de mudança interna. Se Deus está falando conosco, é porque nós estamos olhando agora a parte interna, meditando na palavra dele, falando assim: Senhor, me constrói, Senhor, restitui, me refaz, me ensina, eu preciso de você. Percebe que para que houvesse a transformação, o Espírito Santo de Deus precisa estar na mesa. Veja, a palavra diz, Lucas 24, 30, 31, ele se assentou à mesa com os dois, tomando o pão, ele o abençoou, partiu e deu a eles, e neste momento, os seus olhos se abriram. Não foi o caminho que abriu os olhos, não foi, meu irmão. Não foi o passado que abriu os olhos, não foi a dor que abriu os olhos, mas foi a presença de Deus à mesa que abriu os olhos daqueles que ali estavam. Então, quando eu falo sobre o Evangelho de Cristo, eu começo a dizer a eles o que a mesa representa. Se a família está à mesa, existe comunhão. Se a família está à mesa, existe intimidade. Se a família está à mesa, existe relacionamento. Se a família está à mesa, existe alinhamento com Deus. Meu irmão, seja franco, como é bom você comer da comida que lhe prepararam e lavar a louça que você usufruiu. Como é bom fazer isso junto. Sabe, um senso de pertencimento àquilo que Deus entregou a você. Pertencimento ao quê? A manutenção chamada família, aquilo que o diabo quer destruir. Deus está dizendo que famílias precisam se unir na presença do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque o inimigo quer construir algo para afastar diante da comunhão do Espírito Santo de Deus. Irmão, é ruim quando você sai para o trabalho e olha para o teu filho, e quando você volta na mesma posição que ele estava, você encontra ele. Você começa a ver o crescimento, o desenvolvimento da sua família apenas na vertical. Nós precisamos nos relacionar mais. Nós precisamos amar mais. Nós precisamos abraçar mais. Nós precisamos dedicar a estes como Cristo se dedicou a cada um de nós, independente do momento e do tempo. Nós precisamos começar a compreender que a presença de Deus, ela é o suficiente. É eu dizer: Jesus, a tua graça me basta. A tua graça me basta. Eu preciso compreender que é a presença de Deus que faz a nossa visão voltar. Que com a presença de Deus que a esperança renasce. Eis que no mundo tereis aflições. Veja, ele já avisou que seria assim. A minha esposa briga comigo: nossa, você viu o mundo caindo? Eu falo: mas está na Bíblia, lê lá. Ela fala: nossa, assim foi simples assim, está lá escrito. Nossa, você viu o pastor? Está na Bíblia, terão falsos profetas. E ela falou: nossa, é assim? Mas está escrito. A grande questão é que nós damos importância pela maneira com que o mundo fala. Por que nós não podemos dar a mesma importância da maneira que Cristo fala? Ficamos com medo com aquilo que o mundo oferece.
Mas por que nós não recebemos aquilo que Cristo oferece? Trememos com as más notícias, mas nós precisamos nos alegrar em Cristo com as boas notícias. Ah, Luciano, mas a casa que eu queria não veio, mas o fôlego de vida que você precisava veio. Não é sobre posses terrenas, não é sobre tesouros terrenos, é sobre aquilo que já está reservado para com cada um de nós, com o eterno Jesus. É isso que nós precisamos entender, é isso que nós precisamos fazer acontecer. A nossa fé precisa ser reavivada, o nosso coração precisa arder na presença do Espírito Santo de Deus. A alegria de Deus, ela nos fortalece de uma forma que nós encontramos os obstáculos, mas transpomos eles sorrindo, porque Cristo está com cada um de nós. Deus é bom em todo o tempo. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus. E sabe o que é interessante para finalizar? Depois que o pão foi partido, depois que eles entenderam a presença de Jesus Cristo, eles compreenderam que quem tem liberdade à mesa com o Pai, não permanece a mesma pessoa. E a palavra diz que eles não perderam um minuto sequer e voltaram para Jerusalém. A palavra diz que eles correram, encontraram-se com os 11, reuniram-os ali e disseram: ei, aconteceu mesmo, o mestre ressuscitou. Meu irmão, aconteceu mesmo, Jesus ressuscitou. Meu irmão, você não está entendendo, aconteceu mesmo. Coração de pedra está sendo transformado em carne, enfermidade está sendo curada, aquilo que era impossibilidade, Deus está dando a possibilidade, aquilo que era um obstáculo, Deus está te dando a condição de transpor esse obstáculo, não para que você seja a referência, mas para que o Espírito Santo de Deus seja a referência na sua vida. Meu irmão, você tem que sair daqui correndo hoje. Não, mas eu não estou falando para você, terminou o culto, vai embora correndo, não é isso. Eu estou dizendo que você tem que sair daqui correndo e se reunir com a sua família, ligar para os irmãos, passar uma mensagem e falar: ei, o Espírito Santo de Deus, ele confirma sobre a minha vida e a tua vida que o extraordinário de Deus vai acontecer. Aconteceu na minha vida, o Espírito Santo de Deus falou comigo, irmão, vai falar contigo também, e a sua vida vai ser transformada, porque ele é o Criador do céu e da terra. Quem se senta à mesa com o Pai, não permanece a mesma pessoa. Quem aceita Cristo Jesus, não permanece a mesma pessoa. Quem entra no quarto e em secreto, na sua intimidade com a sua esposa, fecha a porta e declara a palavra, não permanece na mesma situação. É isso que o Espírito Santo de Deus tem para com as nossas vidas nesta noite. É desta forma que o Espírito Santo de Deus se revelou a cada um de nós. E eu tenho a certeza, uma convicção no meu coração, no meu espírito, nós ouviremos testemunhos por este relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Eu tenho a certeza que nós vamos presenciar pessoas dizendo que convidaram a Cristo a entrar na casa, que prepararam a mesa para que ele pudesse sentar, que perfumou o ambiente para a presença dele poder estar ali, e que usufruiu do banquete do Espírito Santo de Deus.
Sabe o que eu me lembro, irmão? Eu me lembro quando eu tive o privilégio de estar à frente dos jovens, e nós fomos à casa do irmão Evandro. Eu me lembro que eles estavam acabando de fazer uma reforma na residência deles. E aí o Breno, sabendo que nós íamos lá, ele disse assim: pai, tem que terminar hoje, pai. Tem que estar pintado hoje, pai. E era uma coisa tão bonita, tão pura, tão linda. Não o pintar, mas o preparar o lugar para o Espírito Santo de Deus. Sabe? O querer dar o melhor para o Espírito Santo de Deus. Meu irmão, é essa entrega que nós precisamos ter. Uma entrega que não busque aquilo que Ele tem para nos oferecer, mas uma entrega que nos dê a oportunidade de dizer a Ele: Senhor, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor me deu em ser amado por Ti, em ser chamado por filho, por o Senhor me receber em Teus braços, por o Senhor transformar e mudar a minha vida. Obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Amém? Louvado seja Deus. As palmas engrandecem o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos nos colocar em pé, vamos orar. E eu não vou perder a oportunidade, em nome de Jesus Cristo. Se você quer sentar à mesa do Pai, se você quer se reconciliar com o Criador, se você quer voltar a ter esse relacionamento: Luciano, eu me afastei do papai, mas eu quero voltar. Erga a sua mão. Ah, Luciano, mas eu vou ter que ir, não precisa vir aqui na frente. Erga a sua mão e alguém vai orar por você. Da mesma maneira, depois do maná que desceu dos céus para as nossas vidas, se alguém quer aceitar a Jesus Cristo como seu único Salvador e experimentar do que é viver na presença do Espírito Santo de Deus, da mesma forma, erga a mão e alguém vai orar por você. Louvado seja Deus. Vamos orar. Pai, neste momento, Senhor, nós nos colocamos em Tua presença, agradecendo, Senhor, a Ti o que o Senhor transbordou em nossas vidas. A Tua palavra, Senhor, esquadrinhou o nosso coração, atravessou a alma, Papai, e divisão e o espírito, e nos fez perceber, Papai, a Tua grandiosidade, Senhor, sobre as nossas vidas. Então, Senhor amado, Deus querido, nós falamos a Ti, Senhor. Pai, nos perdoa, Senhor, no momento em que eu enxergava somente os problemas e não enxergava a Tua presença do meu lado, Pai. Nos perdoa, Senhor, permitir, Pai, que os ruídos do mundo pudessem atrapalhar, Senhor, de eu identificar a Sua voz. Mas neste momento, Senhor, eu entrego, Pai, a minha vida a Ti, Papai. Eu consagro, Senhor, a minha casa, os meus negócios, a minha família, Papai, tendo a certeza, Senhor, que o Senhor está no caminho comigo, Papai, e que nada, Senhor, e ninguém vai me afastar da Tua presença, Pai. Em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as Tuas bênçãos, Senhor, a Tua medida calcada, sacudida e transbordante venha sobre as nossas vidas, Pai. Em o nome de Jesus, eu declaro cura, Senhor, à enfermidade, Papai. Neste momento, Senhor, eu declaro felicidade e alegria, Papai, para aquele que está com o coração aflito, Papai. A paz que excede todo entendimento esteja sobre a vida dos nossos irmãos, Pai. Em o nome de Jesus, eu declaro relacionamentos restaurados, Papai. Eu declaro, Senhor, harmonia entre pais e filhos, entre esposo e esposa. Eu declaro, Senhor, a união familiar e a derrota de Satanás. Em o nome de Jesus Cristo, nós pisamos na cabeça dele, dizendo: você não tem força, Satanás, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, porque sobre nós está o sangue do Cordeiro. Em o nome de Jesus, eu declaro uma semana abençoada a todos. Ergam as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo estejam com todos nós, para todos sempre. E todos digam: louvado seja Deus. As palmas engrandecem o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Amo vocês. Uma semana abençoada em nome de Jesus. Quem vai vir no Posso Orar, fique à vontade, que os nossos irmãos já estão prontos para orar por vocês. Vão com Deus. Deus abençoe.